Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, é com muita alegria que eu trago para vocês a 10ª aula do nosso curso de Apologética Católica. E eu vou intercalar, vou colocar um vídeo sobre os preâmbulos racionais da fé, ora sobre a parte histórica, que se divide em duas, que é sobre a verdadeira religião e sobre a Igreja Católica. Porque, como eu falei anteriormente, a apologética católica, de acordo com a obra que eu estou utilizando como referência de Bullinger, o Manual de Apologética, ele divide a apologética católica de maneira sistemática e essas 3 partes. Primeira parte são os preâmbulos racionais da fé, que é a questão mais filosófica, digamos assim, os conceitos filosóficos, as terminologias sobre Deus, sobre o homem e sobre a relação entre Deus e o homem. E tem uma segunda parte, que é sobre a verdadeira religião, onde ele vai demonstrar historicamente a origem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a origem da verdadeira e santa religião cristã. E a terceira parte, que também está inclusa na questão histórica, que é sobre a verdadeira igreja. Só que ainda estou na segunda parte, na 10ª aula. Já fiz 2 aulas acerca da questão histórica, que foi uma introdução e sobre as falsas religiões. E nessa terceira parte, já vou adentrar também na questão das fontes históricas. Só que eu não vou utilizar nessa aula específica, não vou utilizar a obra de Bullinger, ou seja, o Manual de Apologética. Vou fazer uso de uma obra também que vai estar também como bibliografia nossa de estudo, que é a obra de Pedro Cerruti, que se chama Síntese da Teologia Católica, que no primeiro vídeo já discorri sobre essas obras, um pouco delas, né? E especificamente nessa aula eu vou utilizar o 2º volume da Síntese da Teologia Católica, que é sobre o cristianismo em sua origem histórica e divina. Mas antes de adentrar propriamente, pessoal, na aula, eu vou pedir desculpas a vocês por alguma eventual interrupção, pois estou gravando essa aula especificamente, deixa-me ver, às 6h29, e meus filhos já estão acordados, estão com gripe, e talvez eu tenha que interromper. Porém, vou fazer o possível para que isso não ocorra. Vamos adentrar então. Esta é a nossa terceira aula da segunda parte da Apologética Católica. E a primeira é sobre as fontes escritas do cristianismo, mais precisamente sobre a existência histórica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Serão 3 as fontes históricas que estudaremos. Átila, bota o gato aqui para fora. Peço perdão por essa interrupção. Serão 3 as fontes históricas que estudaremos. Bem, retornando, vou repetir, vou do início. Esta é a nossa terceira aula da segunda parte da Apologética Católica e a primeira sobre as fontes escritas do cristianismo, mais precisamente sobre a existência histórica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Serão 3 as fontes históricas que estudaremos: fontes judaicas,
fontes pagãs e fontes cristãs. Nesta primeira aula, vamos estudar as fontes judaicas, conforme a seguir, ou seja, o Talmud, o Toledot Yeshu, Flávio Josefo, e depois faremos uma conclusão. É importante deixar claro que aqui a gente vai utilizar de uma maneira científica, sem questões passionais. Vamos analisar aqui os textos em si, independentemente de como eles se referem a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar de uma maneira científica. Espero que tenha dado para compreender. E essa aula, pessoal, eu considero extremamente importante para vocês perceberem a importância da nossa Santa Igreja Católica em manter os princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo intactos ao longo da história. E além de mantê-los, defendê-los, porque a gente vai ver que desde o princípio a Santa Igreja, o cristianismo sofre ataques dos seus inimigos, e logo no início, como a gente vai ver aqui, acerca da história de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos próprios judeus. E vocês vão perceber exatamente o que eu estou falando a seguir. Vamos lá, então. Vamos começar com o Talmud. O judaísmo oficial, com respeito a Jesus Cristo, manteve e até agravou nos séculos seguintes a sua atitude de preconceitos e mentiras, de ódio e hostilidade com que o condenou e crucificou, e procurou... Antônio, vá para lá, vá. Desculpa, meu filho apareceu aqui, ele acabou me interrompendo. Vou retornar. O judaísmo oficial, com respeito a Jesus Cristo, manteve e até agravou nos séculos seguintes a sua atitude de preconceitos e mentiras, de ódio e hostilidade, com que o condenou e crucificou, e procurou esconder ao povo a sua ressurreição. Vejamos. Na sua dupla edição, a de Jerusalém e a de Babilônia, o Talmud é a codificação tardia de tradições e de fatos, de especulações, exegeses e sentenças acerca da lei, bem como de paixões e sectarismo, de que as muitas gerações de rabinos das várias escolas deixaram lembrança desde o tempo de Cristo e até mesmo dos Macabeus. Assim resume o rabino Klausner, professor da Universidade de Jerusalém, os elementos do Talmud acerca de Jesus Cristo. Abre aspas. Jesus fazia prodígios, seduzia o povo, zombava das palavras dos sábios, explicava as escrituras à maneira dos fariseus. Pretendia não ter vindo para tirar ou acrescentar nada à lei. Foi crucificado na véspera da Páscoa como herege e sedutor. Depois dele, os seus discípulos faziam curar por meios da invocação do seu nome. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal, a importância da nossa Santa Igreja, dos nossos santos, dos nossos verdadeiros papas, ao conduzir ao longo da história o depósito da fé, ou seja, os princípios deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se não houvesse a Igreja, verdadeiramente, ao contrário do que os protestantes, esses hereges afirmam, que não há necessidade da Igreja, que pelo contrário, há sim a necessidade da Igreja, porque se não fosse a Igreja, os discípulos, por sua vez, os bispos, seus verdadeiros sucessores, e os seus verdadeiros papas, a história de nosso Senhor Jesus Cristo teria, digamos assim, sucumbido, se nossa Santa Igreja não fosse verdadeiramente divina. Já teria sucumbido. Por quê? Porque o poder dos inimigos da Igreja, ao longo da história, foi extremamente ofensivo contra a Igreja. Além disso, eles têm um pleno domínio, digamos assim, da cultura, sobretudo nos tempos atuais. Espero que tenha dado para compreender o que eu estou falando aqui.
nas mais diversas searas culturais, econômicas, cinematográfica e todas as searas sociais, juntamente dos governos e por aí vai. Se a nossa igreja não fosse divina, ela já teria sucumbido. E se Jesus fosse falso, conforme os testemunhos históricos dos judeus, a igreja também teria sucumbido. Isso é mais uma prova de que a nossa Santa Igreja ela é divina e tem como verdadeira cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha dado para compreender, porque se não fosse assim, a nossa igreja já teria sucumbido ao longo da história. Vamos lá então. Eu não fiquei retido apenas a esse exemplo aqui que o Pedro Cerruti deu sobre a questão do Talmud. Resolvi pesquisar um pouco também na internet. Em uma rápida pesquisa na internet, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, mais precisamente na Wikipedia, encontrei o seguinte resumo sobre o que o Talmud afirma de Nosso Senhor. Os estudiosos identificaram as seguintes referências no Talmud que alguns concluem que se referem a Jesus. Primeiro, Jesus como feiticeiro com discípulos. Essa parte aqui, pessoal, que está entre as chaves, isso aqui é uma referência ao Talmud. Eu não sei como que são essas referências, porque tem várias versões do Talmud, mas isso aqui é para você identificar. É como se fossem capítulos e versículos das nossas Sagradas Escrituras, creio eu. Mas vamos dar continuidade. Primeiro, Jesus como feiticeiro com discípulos. Olha como ele toma Jesus Cristo. Cura em nome de Jesus. Como professor de Torá. Como filho ou discípulo que acabou mal. Como um discípulo frívolo que praticava magia e se voltava para a idolatria. É importante deixar claro, pessoal, que essas curas em nome de Jesus aqui, que os discípulos faziam, não é algo como que eles tomam, como verdadeiramente a gente toma, que é de origem divina, que tem sua origem, a verdadeira cura tem sua origem em nosso Senhor Jesus Cristo, como fonte, e que nosso Senhor Jesus Cristo deu autoridade aos discípulos. Não, para eles não. Jesus Cristo era um feiticeiro. Por isso que os discípulos curavam em nome dele, desse feitiço. Como professor de Torá, como filho ou discípulo que acabou mal. Depois vocês investiguem mais aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês estenderem mais a compreensão sobre cada ponto desse, que na Wikipedia ele descreve mais, de forma mais detalhada sobre cada ponto. Vou deixar aqui apenas esse resumo, que é para a aula não ficar extremamente longa. E continua. Como um discípulo frívolo que praticava magia e que se voltava para a idolatria. Olha só como que eles tomam nosso Senhor Jesus Cristo. E continua. O castigo de Jesus na vida após a morte. A execução de Jesus, Jesus como filho de Maria. É interessante aqui também deixar claro que esse Jesus aqui, esse 8º ponto, como filho de Maria, não é como Maria Virgem, a Nossa Senhora, como a gente a compreende e a gente toma. Não, é de maneira extremamente hostil, de maneira extremamente, digamos assim, blasfema. Não é algo como positivo. Eles não tomam Nossa Senhora como santa, como virgem, como imaculada, como é da nossa tradição. Não. Só questões blasfemas quando se refere a Nossa Senhora nesse sentido. Vamos dar continuidade então. Espero que tenha dado para compreender como que o Talmud, né, que é essa referência judaica, que para eles é a segunda maior autoridade acerca na religião deles. Primeiro vem, se eu não me engano, a Torá e depois o Talmud, que é essa descrição que eu falei para vocês anteriormente. Agora eu vou adentrar nesse documento aqui, no qual o Pedro de Cerruti cita, mas não faz muitas, não discorre muito sobre. Dá apenas uma introdução muito rápida, que é a que eu vou ler agora para vocês.
No século VI, começou a circular o libelo anônimo, o Toledote Yeshua, ou seja, geração, isto é, história de Jesus, coleção de todas as falsidades e blasfêmias que o ódio farisaico levantava contra Jesus e o cristianismo. Isso é o Toledote. Esse Toledote aqui, vocês vão perceber do que se trata. Isso aqui é apenas uma descrição rápida, né, que o Pedro de Cerruti faz, mas eu pesquisando na internet encontrei esse absurdo aqui, acerca desse documento. Pesquisando na internet, encontrei um artigo intitulado O Retrato Hostil de Jesus no Toledote Yeshua. Deixarei também o link aí na descrição. Cujo autor é Otávio da Cunha Botelho. Vejamos como o Toledote Yeshua se refere a Jesus Cristo. Abre aspas. Muito diferente da narrativa canônica, onde Jesus é filho de uma mãe virgem, fenômeno extraordinário que ficou conhecido como Imaculada Conceição, portanto, o nascimento divino, o Yeshua, ou seja, Jesus, na versão Wagenseil, porque existem várias versões sobre essa questão do Toledote. Esse libelo, esse livro, acerca da história de Nosso Senhor Jesus Cristo. É relatado, repito, Jesus, nessa versão do Toledote, é relatado como um filho bastardo de uma relação ilegítima entre sua mãe Míriam, ou seja, Maria, quem estava noiva de Iohanna, ou seja, João, se a gente for traduzir, e o soldado José Pandera. O Toledote Yeshua começa assim. No ano de 3651, cerca de 90 a.C., da nossa era cristã, na época do rei Janeu, uma certa infelicidade aconteceu em Israel. Um certo homem abominável da tribo de Judá surgiu, cujo nome era José Pandera. Ele vivia em Belém, da região de Judá. Perto de sua casa vivia uma viúva e sua amável filha, Virgem Míriam. Míriam estava comprometida com Iohanna, ou seja, João, na nossa tradução, da casa real de Davi, um homem erudito da Torá e temente a Deus. Próximo a um sabá, José Pandera, atrativo como um guerreiro na aparência, libidinosamente flertou com Míriam. Então ele bateu na porta do quarto dela e a enganou, fingindo ser o seu noivo, Iohanna. Mais tarde, quando Iohanna veio vê-la, Míriam expressou seu espanto com um comportamento tão estranho ao seu caráter. Assim, ambos vieram a reconhecer o crime de José Pandera e o terrível engano de Míriam. Então, Iohanna e Míriam foram até o rabino Simon ben Chetá e relataram a trágica sedução. Carecendo de testemunhas exigida para a punição de José Pandera, e Míriam estando grávida, Iohanna fugiu para a Babilônia. Míriam deu à luz um filho e o denominou Yeshua, segundo o nome de seu irmão. Este nome mais tarde se deteriorou para Yeshua, que é Jesus. Aí está aqui a referência. E continua. Depois de crescido, foi descoberto que ele, Yeshua, era o filho ilegítimo de José Pandera e Míriam. E Míriam admitiu isto. Quando isto tornou-se conhecido, Yeshua fugiu para a Alta Galiléia. A versão Estrasburgo afirma que ele fugiu para Jerusalém. Também esta é a versão judia dos anti-evangelhos do motivo para o sumiço de Jesus dos 12 aos 30 anos de idade nos evangelhos canônicos. Olha só quanta mentira esse pessoal judeu profere contra Nosso Senhor. E detalhe, isso aqui era difundido ao longo da história. E, inclusive, o Papa, teve um Papa,
acredito que vários papas condenaram o Talmud de maneira oficial e mandaram queimar. Justamente por isso, por essas blasfêmias contra nosso Senhor Jesus Cristo. E para vocês perceberem aqui como que eles tratam e foi difundido entre eles a geração de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo e quem era nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a gente tomar essa versão aqui falsa como verdadeira, a gente vai perceber o quê? Que Cristo era um bastardo, filho de união ilegítima, a mulher, Nossa Senhora, se prostituiu e que por isso ele se revoltou quando ficou sabendo e fugiu de casa. E entre os 12 e 30 anos de idade fugiu de casa, ao saber. Ou seja, olha só, digamos assim, todas as consequências que isso poderia ter acarretado ao longo da história, se não fosse a Santa Igreja, com seus santos evangelhos e, digamos assim, afirmando e reafirmando ao longo da história a verdadeira e santa história de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a sua concepção divina, a Imaculada Conceição, seus feitos, seus discípulos e tudo mais. Veja só se verdadeiramente não houvesse a Santa Igreja. Como que isso, a história de Jesus, teria chegado até nós? E essa história ainda continua entre os judeus. Não é à toa que os judeus são, de fato, inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje. Agora é importante deixar claro, pessoal, que isso aqui é apenas uma das histórias desse Toledot e Yeshua. Existem várias histórias, porque isso aqui é um compilado de falsas histórias acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem várias versões, fala sobre ele de maneira mentirosa, preconceituosa, como a gente está vendo, e vocês também vão perceber isso mais com a referência que eu vou deixar desse artigo que eu acabei de falar para vocês. Vou deixar todos esses documentos na descrição aqui do vídeo, lógico que de maneira eletrônica, como eu encontrei. Agora vamos adentrar na terceira, digamos assim, no terceiro ponto, que é acerca do Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu que viveu cerca de 37 a 105 da nossa era cristã. O célebre historiador judeu, na sua obra Antiguidades Judaicas, no capítulo 18, onde fala do período em que Pilatos governava a Judéia, encontramos uma larga, explícita e honrosa menção de Cristo. Vejamos. Ora, abre aspas. Ora, por aquele tempo existiu Jesus, homem sábio, se é que deve ser chamado homem, pois fazia obras extraordinárias e era mestre dos homens que acolheram com prazer a verdade. Atraiu para si muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. E tendo-lhe Pilatos, por denúncia dos principais de nossa nação, infligido o suplício da cruz, não acabaram aqueles que desde o princípio o tinham amado. Apareceu-lhes com efeito no terceiro dia novamente vivo, tendo já anunciado os divinos profetas estas e milhares de outras coisas admiráveis a seu respeito. E também agora não acabou a tribo dos que dele são chamados cristãos. Fecha aspas. Geralmente eu tenho o costume só de abrir as aspas e não fechar as aspas ao terminar a citação do texto. Peço desculpas a vocês. Agora que é interessante, pessoal, acerca do Flávio José, porque essa descrição que ele fala aqui acerca de Cristo, né, de Nosso Senhor, é de maneira positiva. E que por isso esse texto foi considerado uma interpolação nessa obra dele, ou seja, alguém o colocou lá.
Ou seja, há essa controvérsia. Mas, como a gente vai perceber aqui, que eu vou ler um texto para vocês, de fato, é um texto dele. E a gente vai entender o motivo por que ele escreveu de maneira assim tão positiva acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas acerca de Cristo, ele fala também de outros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, como que eles morreram. Mas aqui eu coloquei só acerca de nosso Senhor Jesus Cristo porque é, digamos assim, a parte que mais nos interessa. Não apenas que os apóstolos também nos interessem como fonte histórica. Lógico que nos interessa, pois eles vêm diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por questão para a gente não se alongar demasiadamente, eu resolvi colocar só essa parte. Bem, agora eu vou ler um pouco acerca disso, dessa controvérsia, né? De o porquê o Flávio Josefo, esse historiador judeu, fazia essa descrição tão positiva de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor fala o seguinte, na nota de rodapé. Flávio Josefo, sacerdote de Jerusalém, onde viveu até os 16 anos e depois do ano 56 até 63, na revolta judaica do ano 66 contra Roma, chefiou as tropas judaicas na Galiléia. Mas após algumas derrotas, entregou-se ao general romano, o futuro imperador Vespasiano. Depois de presenciar a destruição da cidade e do Templo de Jerusalém, em 70 foi para Roma com o vencedor Tito, filho de Vespasiano. Aí serviu como historiador áulico a gens Flávia, da qual, como liberto, acrescentaram o nome ao seu de Josefo. Pelos anos 75 a 79, escreveu A Guerra Judaica, onde transparece a sua parcialidade em favor do general romano. Em 93 a 94, publicou As Antiguidades Judaicas, onde narra a história de Israel desde a origem até a Guerra Judaica. Em 95, escreveu Contra Apionem, onde melhor aparece o seu pensamento religioso. E no ano 100, a vida, isto é, a autodefesa da sua conduta política. Ou seja, pessoal, uma vez que ele foi levado, né, acredito como escravo, e depois, como fala aqui, foi liberto, ele teve que falar bem acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Já havia, eu acredito que ali, no período romano, pessoas que já tinham a história de Cristo anteriormente, não propagada por eles, mas pelos discípulos que haviam se espalhado pelo mundo, inclusive Roma. E ele, eu acredito, né, como ele vai mostrar aqui depois, né, temendo, né, essa questão, resolveu falar de forma positiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Como mostra aqui, né, ele também escreveu A Guerra Judaica, onde transparece a sua parcialidade em favor do general romano. Ou seja, ele não era bobo. Ele não ia falar de maneira negativa do general romano. Não, ele teve que falar positivo, de maneira positiva. Depois, lá para o fim da vida, é que ele vai defender, vai fazer sua autodefesa da sua conduta política. Ou seja, de por que ele tomou essas posições. E eu vou ler aqui mais uma parte, só para a gente terminar essa questão do Flávio José. Contra esta referência, comumente chamada o testemunho flaviano, e tida por certamente autêntica até o século XVI, foram levantadas dúvidas e discutem até hoje os autores por motivos principalmente de crítica interna. Pareceu a muitos que Flávio Josefo, judeu e fariseu, não podia ter falado de Jesus em termos tão honrosos, e por isso concluíram que o trecho deve ter sido interpolado por algum cristão desconhecido. Muitos católicos, como não poucos racionalistas, ele escreve aqui alguns, estão pela autenticidade integral. Muitos racionalistas, com alguns católicos, estão pela interpolação integral. Outros, tanto católicos como não católicos,
sustentaram uma interpolação parcial que não toca a substância do testemunho. Sem pretender apresentar uma solução incontestável, notemos que o texto, tal como o temos hoje, se acha nos 3 códices que ainda possuímos e é citado tal qual no quarto século por Eusébio e São Jerônimo. Não se acha citado nas obras de São Justino e de Orígenes é um simples argumento de silêncio, que por si não prova muito. Logo, a crítica externa é nitidamente a favor da autenticidade. Por outro lado, o estilo é sem dúvida parecido ao de Flávio Josefo. Nem a razão aduzida, Anthony, para lá. Nem a razão aduzida em favor da interpolação é muito convincente. Falando de todos os judeus célebres e das suas seitas, não podia Flávio Josefo omitir a Cristo, de quem certamente ouvira falar durante a sua permanência em Jerusalém. Se fala honrosamente de João Batista e de Tiago, testemunho que todos admiram, que todos admitem como certamente autênticos, porque não podia fazer o mesmo de Cristo. Tanto mais que nesta sua obra Flávio Josefo quer exaltar as coisas e os homens do seu país e talvez, com esta menção honrosa, quis também agradar os cristãos da imperial casa dos Flávios, por ele tanto adulada. O inciso "ele era o Cristo" não supõe necessariamente que Flávio Josefo admitisse esta messianidade. Referia simplesmente como historiador o que ouvira. Mesmo que se quisesse considerar este inciso como interpolado por algum cristão, na substância o texto deve ser genuíno, porque dificilmente teria um cristão usado expressões como se é que deve ser chamado homem, a tribo dos cristãos. Logo, também a crítica interna não apresenta argumento certo contra a autenticidade. Podemos, portanto, admitir que a substância do testemunho flaviano é autêntica e que mesmo a sua autenticidade integral é mais provável. Fecha aspas. Aqui, pessoal, desse texto deu para compreender, eu acredito, de maneira mais profunda e de maneira mais científica, o porquê que surgiu essa controvérsia e de por que essa controvérsia ela não tem fundamento e que, de fato, esse texto, substancialmente, ele é autêntico. Ou seja, é como o Pedro de Cerruti afirma, se acerca de Tiago e de outras pessoas, de outros, digamos assim, de outras figuras célebres do cristianismo, é tido como verdadeiro, por que não conta Cristo? Para vocês perceberem que ao longo da história sempre tentam diminuir, atacar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como a gente afirmou, isso aqui é autêntico. Agora vamos concluir, pessoal. Vimos que o judaísmo oficial nutre um ódio e propaga mentiras contra nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, independente disso, eles afirmam que historicamente Jesus, nosso Senhor, existiu. Para concluir, vejamos o que Jesus afirma sobre eles. Abre aspas. Vós sois filhos do diabo e quereis cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Fecha aspas. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Espero que tenha dado para compreender que é plausível e realmente justificável, digamos assim, todas essas posições dos judeus acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque, como o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, o pai deles é o próprio diabo. E ele é mentiroso e pai da mentira.
Deu para compreender? Não à toa que ao longo da história sempre surgem aí textos obscuros, anônimos, como aquele que muitos chamam de os protocolos dos sábios de Sião, que ninguém sabe, mas a gente no fundo sabe quem são os autores e quais são, digamos assim, os objetivos por trás desses textos. Sempre é atacar nosso Senhor Jesus Cristo, sempre é atacar a sua Santa Igreja, a Santa Igreja Católica. Então, é por isso que é muito importante a gente estudar esses documentos. Não coloquei aqui mais textos de maneira assim mais, digamos assim, mais odiosa acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, que os judeus fizeram, para não aguçar a sensibilidade aí, digamos assim, da curiosidade de muitos, para evitar isso. Coloquei esses textos só para vocês terem uma ideia. Pois é, pessoal, espero que tenha dado para compreender. Eu tentei sintetizar ao máximo essa aula e também encurtar, porque, como eu afirmei, meus filhos estão acordados e estão aqui. Peço desculpas, realmente, por algum inconveniente nessa aula. É isso, agradeço a todos que assistiram a essa aula. Lembrando que devemos fazer tudo para a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.